Eu imagino que é possível você tirar lições preciosas desses momentos difíceis que estamos vivendo. Eu creio que até que muitos precisavam dessa hora, deste momento, para voltarem os seus olhos para os céus, voltarem os seus olhos para dentro de casa, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os pais e para os queridos da família. O que você tem feito nesse recesso forçado? A pergunta é: como é que vocês estão se saindo aí como família? Estão fazendo um test drive, literalmente, de uma família toda reunida. Será que é verdade aquelas mulheres que não aguentam mais ficar lavando copos, fazendo comida, arrumando a casa e cuidando dos filhos? Acho que a história, esta ideia de pais que estão perdidos dentro de casa, não sabem o que fazer, não tem mais ideia de como distrair seus filhos, falta-lhes criatividade e não vem a hora de voltar a trabalhar. Eu creio também que é boato aquelas mães que estão querendo pagar mais pelas professoras, pelos professores, descobrindo que eles são verdadeiros heróis de ficarem uma boa parte de um expediente diurno com seus filhos. E até penso que aquela historinha de pessoas idosas querendo burlar a quarentena, tentando passar debaixo do portão ou pulando o muro, seja tudo falsidade, fake news. Mas a verdade é que o salmista diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que passando pelo vale árido e faz dele um manancial. Eu creio que esse momento é um momento árido, seco, meio sem gosto, insípido, e nós podemos tirar proveito deste momento. Eu creio que esta quarentena pode servir para você como uma medida pedagógica, uma medida reflexiva, de introspecção, uma medida de reencontro transformador, vivificador e revolucionador de toda a sua vida e de todos da sua casa. Eu quero ver com vocês nesta hora uma parte da história de um homem chamado Josué. Convido você a abrir sua Bíblia ou participar comigo da leitura conforme esse texto que será projetado na sua tela. Josué 24:15, que diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é inspiradora, que é martelo que despedaça a pedra, que é uma espada de dois gumes, que ela possa comunicar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos mova para termos, Senhor, a total compenetração naquilo que, Senhor, haveremos de ouvir nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, eu me recordo de gostar muito de gibis, e especialmente os gibis que traziam histórias da Bíblia. E eu me recordo de ler o gibi que contava a história de Josué. E eu me recordo de uma cena que ficou memorável para mim, quando aparece Josué se retirando um pouquinho para buscar no Senhor estratégias de como ele iria entrar em Jericó, aquela cidade toda fortificada, e de repente aparece um homem com uma espada desembainhada, e ele, assustado, pergunta: és dos nossos ou adversários? E aquele homem no gibi respondia: eu sou o capitão do exército do Senhor. E ele se prostrou, e ali a palavra de Deus não fala mais nada, mas toda a estratégia para a destruição de Jericó, ele recebeu ali daquele anjo. Foi Josué quem liderou o povo na conquista da terra. Ele sucedeu a Moisés, e ele entrou na terra prometida, liderando as 12 tribos de Israel. Ele foi um grande líder, ele foi um grande conquistador. E já no final da sua vida, então ele chama toda a liderança para trabalhar com eles. Olha, estou indo, partindo deste mundo, e quero colocar diante de vocês uma possibilidade de escolha. Vocês têm que definir quem é que vocês querem servir. Se os deuses dos Eufrateus, os deuses dos amorreus, ou o Deus único de Israel. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, esse texto lido se encontra no final da vidinha de Josué,
que está fazendo essa proposta com aquela sua liderança. E eles acabam decidindo, optando por seguir o Deus que os libertou do Egito, o Deus que os sustentou na terra, o Deus que os sustentou no deserto. E aí eles fazem uma aliança com o Senhor e celebram. Quero pensar com vocês sobre esse tema: uma família que serve ao Senhor. No momento decisivo de Josué, esse discípulo de Moisés, um servo chamado de servo, e é interessante, era o braço direito de Moisés, ele convoca essa liderança, convoca os anciãos, convoca os cabeças de tribo para tomar essa posição. E a atitude dele deixa para nós alguns ensinos sobre como é que uma família que serve ao Senhor se comporta. E eu queria enumerar algumas ideias que eu busquei nesse texto para compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, uma família que serve ao Senhor é uma família que recorda a ação de Deus no seu passado, na sua história. Foi o que Josué fez. Se você depois quiser conferir, aí no texto de Josué 24, ele começa a enumerar, recordando todos os feitos do Senhor, desde o início, desde Abraão, quando saiu lá da Mesopotâmia, os filhos de Abraão, ou depois trabalhando sobre a vida de Isaac, de Jacó, de Esaú, como é que esse povo chegou no Egito, como é que Deus libertou esse povo do Egito, como é que esse povo entrou na terra prometida, peregrinando pelo deserto durante alguns anos, e agora eles entram, lutam, vencem. Então Josué traz à memória de toda a sua liderança o Deus que agiu na vida de cada um. Isto mostra para eles que aquela família que quer servir ao Senhor tem que ter sempre na sua memória a recordação de todos os fatos, de todos os feitos, de todos os eventos do Senhor na sua vida. E ele reconhece de uma forma muito clara que Deus participou de todos os processos históricos da vida do seu povo. Quando você olha para esse texto de Josué 24, você vai encontrar afirmações assim: é isso que o eterno Deus de Israel diz: tirei vocês da Mesopotâmia, dei Isaac e Jacó a Esaú, deixei Esaú viver nas montanhas e Jacó com seus descendentes. Depois enviei Moisés e Arão, feri, Deus dizendo, feri cruelmente o Egito com pragas e tirei vocês de lá. Deus disse, eu livrei vocês dos egípcios. Depois vocês vieram no deserto por muito tempo e eu os trouxe para a terra. Eu lutei por vocês, eu entreguei os seus inimigos em suas mãos e eu dei para vocês cidades prontas, casas edificadas. Eu fiz isso. O que Josué está dizendo é que aquela família, aquela pessoa, aquela casa que serve ao Senhor tem sempre na sua memória recordação dos atos do Senhor e celebra isso com muita gratidão. Como é bom ter Deus do nosso lado. Ah, se não fosse o Senhor, de onde que o Senhor me tirou? Quem éramos antes? O que somos hoje? Quantas bênçãos, dize quantas são, uma a uma, dize todas as bênçãos das intervenções de Deus na nossa história. E quando a gente olha para a nossa história particular, eu creio que você deve ter a sua recordação. Eu vejo quanto Deus privilegiou minha vida, pela história dos meus avós, pela história dos meus pais, e vejo os feitos de Deus em todo esse processo histórico. Mas a segunda coisa é que uma família que serve ao Senhor, além de conseguir ver a ação de Deus na história, ela também prepara-se para os desafios. Veja que Josué chama as pessoas para trazer um alerta, chama a liderança para advertir esta liderança. Ele estava perto dos seus 110 anos, porque foi essa idade que ele morreu. Havia passado por tantas situações na sua história. Ele se lembra desde quando foi chamado para suceder. Foi tratado aqui nesse testemunho dessa nossa irmã, dos primeiros versículos do livro dele: ser forte, ser corajoso, eu estou com você. Então Josué tinha na sua memória tudo o que Deus já trouxera para ele. Então ele começa a advertir. Ele passou pela derrota de Ai, ele lembra que foi enganado por um povo chamado Gibeonita, ele lembra dos levantes e rebeldias internas no meio do seu povo, e estas coisas todas vão continuar, não só na vida de Josué, como na sua história, e os alertas são para que você esteja antenado
Senado, vocês precisam saber o que é que vocês vão enfrentar, as ameaças externas, os inimigos fronteiriços, os seus vizinhos, os seus costumes, o paganismo, as influências, as crenças e o mundo com todo o seu aparato, que são as ameaças espirituais, não somente para Josué, o seu povo, mas também para a sua vida. Na verdade, você corre um grande risco de ser seduzido. Paulo escreve numa das suas cartas à igreja da Galácia, dizendo assim: quem vos fascinou? Quem seduziu vocês, afastando vocês da verdade do Evangelho? E hoje nós percebemos muitas pessoas, mesmo que já cresceram num banco de igreja, sendo seduzidas pelas atrações do mundo e deixando de lado o verdadeiro Evangelho. Corre-se grande risco de se perder no mundo, de se perder na imoralidade, de se perder na devassidão, de se perder nos prazeres da vida. A mídia, a moda, o sexo, as drogas, a pornografia, o homossexualismo, os falsos deuses, o liberalismo, o secularismo seduzem as pessoas. E nós encontramos esses inimigos sempre à nossa frente. Me recordo de um momento que o nosso filho, numa universidade, mostrou a forte influência sobre a sua vida, quase que levando-o para fora do Evangelho, por causa da filosofia ateísta propagada de uma forma sutil, perniciosa, nas nossas instituições de ensino. Então, esse alerta para eles, vocês têm que ficar divertidos, porque onde vocês vão, tem deuses estranhos, tem pessoas com outras culturas. Então fiquem alertas, fiquem antenados, e eu vou dar para vocês, disse Josué, uma vacina preventiva contra esse tipo de incredulidade. E aí ele diz, no versículo 14, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Estão pesquisando aí a vacina contra o Covid-19. Ainda não tem. As pessoas estão concentrando esforços para que ela possa combater essa enfermidade que tem trazido tanto problema para o nosso mundo global, o nosso mundo moderno. Josué propõe uma vacina contra essa incredulidade. Qual é? Temer a Deus com integridade e com fidelidade. As pessoas têm uma compreensão errada sobre esta orientação de Josué, temer, porque elas levam lado para um relacionamento com Deus pelo medo, mas não é isso. O temor aqui dito por Josué é reverência, é respeito, tem a ver com honra, com admiração piedosa, é saber que Ele é soberano e nós somos nada diante dEle. E você tem que fazer isto. Como é que será vacinado contra a incredulidade? Servindo a esse Deus, dedicando os seus esforços, dedicando o seu trabalho a esse com integridade e com fidelidade. Essas duas palavras são interessantes. A palavra integridade tem a ver com a sua vida completa, dedicar-se de uma tal forma integral, por inteiro. Tem muitas pessoas esperando se ficarem envelhecidas para dizer, aí eu vou servir ao Senhor. Quando eu tiver tempo na minha vida, aí eu vou dedicar ao Senhor. E a ideia é hoje servir ao Senhor de forma integral e de forma fiel, firme, perseverante, de forma estável e contínua. É isto que ele diz que é a vacina contra o antídoto, ou contra o Covid, contra a incredulidade, que aqui simboliza esse vírus que tem marcado as pessoas da nossa geração. Somente o temor a Deus, somente o serviço a Jesus, com integridade e fidelidade, vai livrar você, vai livrar a sua família do ateísmo, da desestruturação familiar, da promiscuidade, da corrupção, do liberalismo, da desordem social e do caos no planeta. Vocês já devem ter ouvido esses dias que durante esse período de quarentena aumentou o índice de agressão às mulheres. Você deve ter também lido em algum lugar, e eu vi isso numa reportagem externa, de que o índice de divórcio nesse período de quarentena também. Qual é o antídoto para a incredulidade e para a bagunça destrutiva na sua vida? É temer a Deus, servir com integridade e fidelidade. Então Josué nos ensina que uma família que serve ao Senhor recorda da ação de Deus e os feitos dele na nossa história. Em segundo lugar, prepara-se para enfrentar os desafios que estão aí bem perto de nós. Em terceiro lugar, decide com coragem a sua direção. Ei,
Vocês devem escolher quem vocês querem servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que posição corajosa de Josué. Primeiro ele faz quase que um desafio. Escolham vocês têm liberdade, quem vocês querem servir? Josué já tinha uma opinião definida. Ele não ficou esperando ouvir o que as pessoas estão dizendo para ele entrar junto, para depois se posicionar. Ele assumiu a dianteira. Ele esteve na vanguarda. Ele não importou com o que as pessoas iriam pensar. Diz: olha, vocês têm liberdade de escolher, porém eu já me posicionei, eu quero servir ao Senhor. Essa atitude é corajosa. Sabe que na verdade, eu escutei, ou li na verdade, numa traseira de caminhão, para-choque de caminhão, a seguinte expressão: andar com Jesus no peito é fácil, quero ver ter peito para andar com Jesus. Isso precisa de coragem, de deixar a cara para bater, dizendo: eu sirvo a um Deus vivo, o Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Ele se posicionou corajosamente diante de outros espias que foram até a terra prometida e ficaram amedrontados. E eles disseram: lá tem gigantes, mas nós vamos titulá-los como pães. Por isso, querido, é importante ser desafiado a esse posicionamento. E ele diz: eu e a minha casa. Ele responde por toda a família. Meu querido, não precisa fazer um plebiscito na sua casa. Nós precisamos resgatar a nossa posição, nosso papel dentro da nossa casa. Vocês homens deveriam ser os profetas da sua casa, apontando o caminho. Deveriam ser os sacerdotes da sua casa, intercedendo pelos seus filhos. E deveriam governar bem as suas casas, como a palavra de Deus nos instrui. Pais, quanto falta esse posicionamento diretivo, orientado para a nossa casa. As esposas se sentiriam seguras, os filhos se sentiriam protegidos, quando o pai diz: este é o caminho, nós vamos trilhar por aqui, nós vamos seguir por aqui. Quantos têm medo de assumir compromissos? Todos sabem que precisam se posicionar, mas ficam em cima do muro, titubeando em seus próprios caminhos, deixando para mais tarde, procrastinando as decisões, não assumindo as suas responsabilidades. Alguns até se sentem envergonhados de serem chamados cristãos. Mas Jesus diz em Mateus 10:32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está nos céus. Está livre. Josué deixa livre para as pessoas fazerem suas escolhas. Mas o posicionamento dele, com certeza, contribuiu para que outras pessoas ao seu redor se posicionassem. E o povo, inclusive, decidiu seguir ao Senhor diante desse desafio que Josué trouxe. E em último lugar, uma família que serve ao Senhor, ela assume um compromisso de aliança. Quando a gente lê o texto, tem algumas palavras ali que saltam aos nossos olhos. Porque eles começam fazendo uma limpeza interna. Depois que eles se decidiram a seguir e servir o Senhor, a expressão marcante é: deitai fora os falsos deuses. Façam uma limpeza no arraial. Faça uma limpeza na sua casa. Olhe para dentro da sua casa e tudo aquilo que não condiz com Deus, tudo aquilo que é desobediência, tudo aquilo que é rebeldia, tudo aquilo que não agrada a Deus, deita fora. Tire da sua vida, tire da sua mente, tire dos seus olhos, tire da sua casa. Não dá para manter deuses de estimação em nossa casa, não só deuses construídos com materiais como pau, pedra, bronze, ouro, gesso, mas também qualquer coisa que substitua Deus na sua vida, o seu status social, o seu patrimônio, as suas riquezas, talvez até o seu filho, que você tanto prima e você coloca-o como Deus na sua vida. Tira fora, deitai fora todos os outros deuses, que o Senhor seja o único na sua vida. Além de fazer esta limpeza, ele chama o povo para a fidelidade. E a expressão utilizada é: inclinai o coração ao Senhor. A palavra inclinar é estender, esticar, dobrar, curvar, abaixar-se e direcionar o seu coração ao Senhor. A casa que quer servir ao Senhor, ela passa por esse compromisso de aliança, fazendo limpeza e também prometendo fidelidade ao Senhor, inclinando o seu coração.
Mas não para por aí, porque o texto diz que eles selaram uma aliança. Josué 24, 25 diz: assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Assume um compromisso de aliança. Sabe que isso aí traz reflexo para o nosso casamento. Porque se você quiser assumir e manter o seu compromisso conjugal, primeiro, deita fora tudo que não presta. Segundo, assuma esse compromisso de fidelidade, de inclinar o seu coração para o seu cônjuge. Terceiro, cele isso, declare isso, como o povo fez. E quarto lugar, assumindo esse compromisso de uma aliança, é levantar um altar. Versículo 26 diz: Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Culto, altar, memória na presença do Senhor, que abençoa a minha casa, o meu cônjuge, os meus filhos. Pois é, são esses os exemplos que a gente pode tirar da família de Josué, sobre uma família que serve ao Senhor pela forma como ele se posiciona. Uma pergunta para o seu coração: você consegue discernir as ações de Deus, os feitos de Deus na sua história, na história da sua família? Se sim, seja grato a Ele. Celebre isto. E perceba que você está onde está, não porque você fez e conseguiu, mas porque Deus esteve presente. Segunda pergunta: você consegue discernir os perigos, os riscos e os desafios que vêm pela frente, tentando seduzir você? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Vocês vão para os amorreus, e cuidado com os deuses deles. Vocês estão ligados, vocês estão sendo advertidos. E a pergunta é: vocês estão percebendo esses riscos? Você está vacinado para enfrentar um mundo perdido? Qual é? Temor ao Senhor e serviço com integridade e fidelidade, com permanência e completo. Meu amigo, até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai ficar decidindo em dois pensamentos? Escolha a quem você quer servir: aos deuses múltiplos que o mundo tem proposto, ou ao Deus único que enviou o seu Filho Jesus para morrer em seu lugar? Se você assumir esse compromisso com Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você estará sendo aliançado com Ele, fazendo uma limpeza de todo o seu passado, às vezes terrível e triste e cheio de pecados. Agora inclinando o seu coração e se curvando ao senhorio dEle. E também selando, declarando com a sua própria boca Jesus como seu Salvador e Senhor. Faça deste momento um momento memorável, como foi para Josué e o povo, levantando aquela pedra, colocando naquele lugar, fazendo daquele lugar um lugar santo, um lugar de altar e de vínculo com o Senhor. Quantos de vocês querem dizer para o Senhor nesta hora: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Põe a mão agora no seu coração e sozinho, ou junto aí com seus queridos, faça essa oração comigo. Eu creio que esta quarentena tem feito você se aproximar mais de Deus, mais uns dos outros. Mas o que eu mais desejo nesta hora é que esta quarentena te aproxime do Senhor Jesus. Ore comigo. Pai querido, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Posso recordar que se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Também quero reconhecer que existem muitos desafios, como Josué enfrentou e nós enfrentamos hoje. Mas eu quero enfrentar esses desafios com esta vacina do temor ao Teu nome, do servir ao Senhor com integridade e com fidelidade. Também nesta hora, Senhor, eu quero dizer para Ti que, como Josué corajosamente definiu a sua direção, eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Confirma isso, Senhor, nesta casa, nesta família
Independentemente, Senhor, onde estiverem, da situação social de cada um, o Senhor ama esta casa, ama esta família. E que nesta noite seja um lugar santo, esta pedra que se representou, esse selo de aliança na vida de Josué e seu povo, seja esse dia, na casa desse meu irmão e minha irmã, desse meu amigo, um momento memorável da presença do Senhor. Nós oramos assim e declaramos: Jesus, reconhecemos que o Senhor é nosso Salvador e nosso Senhor, e confessamos com a nossa própria boca o Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar esta canção para que a tua casa seja um lugar em que Deus é glorificado e você sirva ao Senhor. Meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos